Olá, aqui é o professor Diego Carneiro e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de avaliação de políticas públicas. Até então a gente trabalhou com o chamado método experimental, né? Ou seja, com o processo de aleatorização do tratamento. Agora vamos iniciar o estudo dos métodos não experimentais. Nós havíamos conversado antes, né, que o mecanismo de seleção, seja ele aleatório ou não, ele define o método que a gente vai utilizar para fazer a avaliação. Então, o sorteio, né, o método de avaliação randomizado, ele tem uma facilidade muito grande de fornecer o resultado do programa, né? Basta uma simples comparação de média ou então a regressão simples, como a gente viu nos vídeos anteriores. Mas a gente tem ainda a possibilidade, né, da seleção para participação do programa não ser aleatória. E como a gente viu, ela pode ser baseada em características observadas, como por exemplo a renda, ou então em características não observadas, né? Seria, por exemplo, a ordem de chegada, que remete à questão da motivação, né? Os mais motivados chegam primeiro. Então, dependendo da forma como é feita essa seleção, nós vamos escolher o método mais adequado para avaliar. Quando a gente tem sorteio, a gente usa os métodos que a gente chama de experimentais, e quando a gente tem essa seleção baseada em outras características, a gente usa os métodos que a gente chama não experimentais ou quase experimentais. Portanto, se a seleção for aleatória, a gente viu que a gente basta fazer a comparação de médias, isso já vai me fornecer o impacto do programa. Se essa seleção ela é dada em variáveis observáveis, ou seja, se ela foi feita com base em informações que o pesquisador dispõe, então a gente tem algumas outras opções, como a própria análise de regressão múltipla, né, é uma possibilidade, e o pareamento, que é uma que a gente vai discutir hoje, em particular o pareamento por escolha de propensão. Já se a seleção ela é realizada em variáveis que não são observadas diretamente pelo pesquisador, então ela não é claro quais variáveis foram utilizadas, a gente tem outras possibilidades, né, que a gente vai ver ao longo do curso mais adiante. Então hoje a gente vai estudar basicamente o pareamento. Qual a ideia do pareamento? Basicamente ele busca criar um grupo de comparação artificial. E a criação desse grupo, né, se baseia nas características dos indivíduos. Ou seja, né, eu vou criar um grupo de comparação para o meu grupo tratado que seja semelhante em termos das características que eu observo. Para poder fazer isso, eu vou escolher para cada unidade que recebeu o tratamento, uma unidade do grupo de controle que tem as características mais parecidas possíveis com ela. Dessa forma, eu vou construindo um a um, digamos assim, um grupo de comparação ideal, que seja idêntico em termos de características que sejam relevantes para nós. Você pode lembrar, né, quando a gente estava falando de aleatorização, que esse processo ele é feito automaticamente quando você sorteia os grupos. As características entre eles já são, por definição, iguais em média. Então, o que nós estamos tentando fazer aqui é mimetizar esse processo. Construir grupos que tenham características médias observáveis idênticas, de modo a tornar essa comparação mais equivalente. Então, vamos para um exemplo aqui. Suponha que eu tenho um programa de capacitação profissional. Se eu não sei exatamente quais são as regras, né, de seleção, e eu disponho de uma certa quantidade de dados, né, sobre os indivíduos que se inscreveram para o programa, e também tem alguns indivíduos que não se inscreveram para o programa, eu posso tentar fazer essa comparação entre os dois grupos para poder obter o impacto do programa. Só que a gente viu que essa comparação direta, ela pode levar a gente a incorrer um viés de seleção. Então, para tentar melhorar essa comparação, a gente realiza o pareamento. Por meio do pareamento, a gente vai identificar entre os indivíduos que não se inscreveram no programa, um conjunto de indivíduos que sejam parecidos com aqueles que se inscreveram, em termos de características que a gente observa que estão disponíveis para a gente. Então, uma vez que a gente construiu esse grupo, o resultado desses indivíduos vai passar a ser, né, o nosso estimador para o contrafactual, ou seja, para o que aconteceria com os indivíduos tratados caso eles não participassem do programa. Então, basicamente, essa é a ideia, né, por trás do método de pareamento. Contudo, a gente tem um problema. Se a lista de características observadas for muito grande, pode ser que a gente não consiga identificar para cada indivíduo tratado um correspondente no grupo de controle. Porque ele tem características tão específicas que a gente não vai encontrar um outro indivíduo com essas mesmas características no grupo de controle. Isso também pode acontecer caso as características que a gente está olhando assumirem muitos valores, né? De modo que eu vou ter indivíduos com características muito particulares. Então, nessas duas situações, eu vou incorrer no que a gente chama de problema da dimensionalidade. Ou seja, eu não vou conseguir encontrar um par perfeito, né, para esses indivíduos com as mesmas características, porque o número de características ou a dimensão delas é muito grande. Suponha um exemplo em que eu tenha só 3 características. Então, nesse caso, como é que eu poderia fazer um pareamento que a gente chama de pareamento exato? Eu pegaria esse indivíduo aqui do grupo de tratamento, por exemplo, ele tem sexo igual a 1, né, por exemplo, homem, ele tem 3 meses desempregado e ele tem um diploma de ensino médio, né, igual a 0. E aí, eu encontraria um outro indivíduo aqui, ó, esse outro indivíduo entre as unidades não tratadas que tem as mesmas características. E eu faria isso para todos os indivíduos do grupo de controle. Só que pode ser que existam alguns indivíduos aqui, à medida que eu aumento o número de características, ou que essas características assumam uma quantidade maior de valores, que eu não encontro uma correspondência das unidades não tratadas. Ou seja, eu não vou encontrar indivíduos não tratados com as mesmas características das unidades tratadas. Esse é o que a gente chama de problema da dimensionalidade. Então, se eu incluir mais características, né, além daquelas 3, por exemplo, número de filhos, anos de estudo, meses, número de meses empregados, número de experiência profissional, à medida que eu vou aumentando o número de características, vai ficando cada vez mais difícil, né, de eu conseguir encontrar indivíduos equivalentes em termos de características observáveis. Isso vai ser muito dependente da base de dados que você tem. Se você tiver uma base de dados muito extensa, com muitas observações, é mais provável que você consiga encontrar pares.
Já se essa base de dados ela é restrita na quantidade de indivíduos, é bem provável que você não consiga encontrar pares para alguns dos indivíduos. E aí o seu pareamento, né, pode acabar se tornando um problema. Para poder tentar resolver esse problema da dimensionalidade, surgiu o método, né, de pareamento por score de propensão. Esse método ele foi proposto aqui pelo Rosenbaum e Rubin, no paper de 1983. Basicamente, por esse método, eu não vou ter mais que encontrar um indivíduo no grupo de controle que tem as mesmas características do grupo de tratado. Ao invés disso, né, eu vou observar a probabilidade do indivíduo se inscrever no programa, dadas as características observáveis, né, que ele dispõe. Então, essa probabilidade a gente chama de score de propensão. Ou seja, agora o pareamento vai ser feito não com base em todas as características, mas com base nesse score de propensão que a gente calcula aqui, tomando a probabilidade condicional de participação no programa. Como é uma probabilidade, essa pontuação ela vai estar entre 0 e 1, e, segundo os autores, ela resume toda a influência daquelas características observáveis sobre a probabilidade do indivíduo participar do programa. Um ponto importante é que para a gente construir o score de propensão, a gente vai ter que utilizar características observáveis no período da linha de base, ou seja, antes do início do programa. Ao fazer isso, a gente garante que essas características elas não têm como ter sido afetadas pelo próprio tratamento, o que me levaria a um viés, né? Eu estaria selecionando os indivíduos com base no resultado deles e não com base nas características prévias, que é o que eu desejo. Em outras palavras, né, quando o tratamento ele vai afetar as características individuais, a gente usa essas características para realizar o pareamento. Na verdade, a gente está comparando um grupo que é parecido com um grupo de tratado, mas por causa do próprio tratamento, e não o contrário. Então, aqui a gente pode estar, na verdade, embutindo um viés na nossa estimação. Portanto, uma vez que a gente calcula o score de propensão para todas as unidades, né, tratadas ou não, a gente vai parear essas unidades com base nessa medida. E, basicamente, a gente vai selecionar entre os indivíduos que são não tratados, aqueles que têm um score mais parecido com os indivíduos do grupo de controle. Então, esse é o método, né, de pareamento, utilizando o score de propensão. Então, uma vez feito esse pareamento, essas unidades elas vão se tornar nosso grupo de comparação novo e vão fornecer uma estimativa do contrafactual. Note que aqui eu tenho algo parecido com o que eu teria na aleatorização, né? Uma vez que eu construí o grupo, basicamente eu tomando a diferença de média entre eles, eu teria, né, um estimador do impacto do programa. Portanto, né, a gente vê que o score de propensão ele imita, né, ou tenta imitar a seleção aleatória dos grupos. Né? Uma vez que eu garanti que os indivíduos, né, eles têm a probabilidade equivalente, né, de serem tratados, então é como se eu estivesse imitando, né, o processo de aleatorização. Ou seja, eu estou criando grupos que são idênticos em termos de características e a única diferença entre eles é porque um recebeu o tratamento e o outro não. Portanto, se eu tomar a diferença de resultado entre os dois após o tratamento, isso vai me remeter ao impacto do programa, uma vez que eu controlei as diferenças desse grupo previamente. Para que o PSM, né, o Propensity Score Match, forneça estimativas para todas as unidades tratadas, eu tenho garantido que para cada uma delas eu consigo encontrar, né, um par entre os não inscritos, né, ou seja, entre as unidades candidatas a grupo de controle. Contudo, na prática, nem sempre isso acontece, porque às vezes os indivíduos do grupo de tratamento são muito diferentes daqueles indivíduos do grupo de controle. Então, eu posso não encontrar entre os indivíduos do grupo de controle aqueles que têm uma probabilidade de tratamento equivalente ou próxima dos indivíduos tratados. Esse problema a gente chama de falta de suporte comum, ou seja, quando há uma falta de comparabilidade entre os grupos. Uma forma de visualizar isso, então, seria observar a distribuição de probabilidade de participar no programa entre os dois indivíduos, ou seja, a distribuição do score de propensão. Se você observar, né, via de regra, a massa de probabilidade aqui dos não inscritos, ela tende a ser menor, né, mais próxima de zero do que dos inscritos, dado que eles não receberam o programa. Essa área aqui, que é a área em comum entre eles, é o que a gente chama de suporte comum. Para esses indivíduos aqui, eu consigo encontrar um par. Ou seja, para esses indivíduos tratados, eu consigo encontrar um par entre os não tratados. Contudo, para esses indivíduos aqui que têm uma probabilidade muito baixa e para esses indivíduos que têm uma probabilidade muito alta, eu não consigo fazer o match entre eles, porque eles possuem um score de propensão muito diferente. Então, quando as distribuições, né, do score de propensão entre os dois grupos, elas não se sobrepõem, a gente tem esse problema de que a gente chama de suporte comum. Quando eu tenho uma limitação do suporte comum, então eu só vou poder realizar essa comparação para os indivíduos que estão nessa região aqui em comum entre os dois grupos. E os indivíduos nos extremos, né, como eu falei, que, por exemplo, os indivíduos tratados que têm uma probabilidade muito alta de receber o tratamento, eles não vão encontrar um par no grupo de controle, porque não existe indivíduos não inscritos que tenham uma chance tão elevada. Da mesma forma, né, se eu olhar para outra cauda da distribuição, eu não vou ter para as unidades não inscritas, que têm uma probabilidade quase zero de receber o tratamento, um par, né, entre os indivíduos tratados. É porque eu não tenho nenhum indivíduo inscrito que tem uma probabilidade tão baixa de receber o tratamento. Portanto, o problema do suporte comum ele vai se apresentar principalmente nas causas da distribuição. Né? Os indivíduos que têm uma baixíssima probabilidade de receber o tratamento e que têm uma probabilidade muito alta de receber o tratamento. Nesse caso, eu não vou conseguir gerar um par para eles. Nesse caso, então, se eu utilizar o resultado somente dos indivíduos que eu conseguir realizar o pareamento, ou seja, para aqueles indivíduos tratados para os quais eu conseguir encontrar um par, eu não vou mais obter o efeito médio do tratamento sobre os tratados. Na verdade, agora eu vou obter um efeito médio do tratamento exclusivo para esses indivíduos, ou seja, para esse subgrupo de indivíduos cujo pareamento foi bem sucedido. Esse parâmetro a gente chama de LAT, né? O efeito local do tratamento.
Ou seja, ele vale apenas para as observações que estão dentro da região de suporte comum. Então, em termos práticos, eu consigo resumir as etapas do PSM em primeiro, eu vou estimar a probabilidade do indivíduo participe do programa com base nas características dele. Isso aqui eu posso realizar por meio de um modelo de escolha discreta. Por exemplo, o modelo Probit ou o modelo Logit. E aí eu utilizo esse modelo para poder prever, né, qual seria a probabilidade desse indivíduo estar ou não no programa. Então eu vou ter que restringir a amostra, né, para as unidades que existam dentro do suporte comum, ou seja, aquelas para as quais eu consigo encontrar um par. E aí eu uso algum critério de seleção para poder selecionar para cada unidade escrita um subgrupo de unidades, né, pode ser uma ou várias, que tem um score de propensão semelhantes. Para poder calcular o impacto do programa, eu vou comparar o resultado médio das unidades inscritas com as unidades desse grupo de comparação. Algumas limitações no pareamento por score de propensão. Por definição, a gente está assumindo aqui implicitamente que a seleção dos participantes para o grupo ela depende simplesmente das características que eu observo. A gente está naquele mecanismo de seleção com base nos observáveis. Só que se houver alguma outra característica que eu não observo e que ela afete a probabilidade de se inscrever no programa e o resultado de interesse, então essas estimativas que eu vou obter pelo pareamento vão ser viesadas. Então é bastante importante, né, a gente conhecer a forma como foi realizada a seleção para o programa para tentar levantar as principais características que afetam essa inscrição. Se tiverem fatores não observados, eles podem acabar interferindo no resultado. Então isso é uma limitação. O método vai funcionar bem quando os critérios, né, de seleção dependem de características que eu observo. Um outro condicionante, né, para o método funcionar é que esse parâmetro ele tem que ser feito utilizando características que não são afetadas pelo programa, como a gente já discutiu. Geralmente características da linha de base, ou seja, antes da intervenção. O problema é que nem sempre a gente tem esse tipo de informação disponível. Algumas vezes, quando o programa já está rodando, a gente tem que realizar a avaliação ex post, né, a gente não coletou informações prévias dos indivíduos antes do programa começar. E aí isso pode ser um problema. Então, as características que a gente vai poder utilizar, né, atuais, pós-programa, vão ser simplesmente aquelas características que a gente espera que não se altere ao longo do tempo. Por exemplo, idade, sexo, etc. Né? São características que a gente acredita que eram as mesmas antes do programa ter começado, porque elas não têm como ter sido afetadas pelo programa. Então, assim, a gente tem essa limitação, a gente é mais exigente em termos de base de dados. Né? A gente vai precisar de um período para intervenção para poder calcular esse efeito. A confiabilidade, então, dos resultados que a gente vai obter pelo método do pareamento, por escolha de propensão, vai ser tão boa quanto as características que a gente utilizar. Então, quanto mais características a gente obtiver, mais confiáveis tendem a ser os resultados. Então, o mais importante, né, é a gente desvelar o mecanismo de seleção do programa. Ou seja, a gente escolher características que determinam, de fato, a inscrição do indivíduo no programa. Isso vai, digamos assim, me garantir que eu estou endereçando aquele problema, né, tornando essa comparação semelhante ao que seria se eles tivessem passado por uma seleção aleatória. Portanto, a gente precisa entender muito bem, né, os critérios que foram utilizados na seleção dos participantes. E ver as características, né, que remetem a esses critérios. E tentar incluir, quando possível, essas características dentro, né, da etapa de construção do score de propensão. Para poder se cercar de alguma garantia, né, a gente pode fazer algumas verificações durante a implementação de um pareamento. Primeiro, a gente pode se perguntar, a participação do programa é determinada por variáveis que não são observadas? Ou seja, existe algum fator não observável que afeta essa participação? Infelizmente, a gente não tem como testar essa hipótese diretamente, então a gente vai ter que usar a lógica, né, para poder verificar se alguma característica não observada de fato está afetando a inscrição do programa, né, porque isso pode ou não afetar o impacto. Outra questão que a gente pode levantar é essas características observadas, né, aquelas que a gente tem disponível, elas são bem balanceadas entre os grupos após o pareamento. E para poder fazer isso, a gente pode testar. Se o pareamento ele for bem sucedido, a gente espera que os dois grupos eles sejam equivalentes em termos de características observadas. Pelo menos em média, essas características entre os dois grupos, o grupo de tratamento e o grupo de controle pareado, eles têm que ter médias iguais em todas as características. Então, para fazer essa verificação, a gente pode comparar as características observáveis, né, das unidades do tratamento após o pareamento. E a gente tem que observar que elas são equivalentes. Outra questão que a gente também tem que ter em mente é que a gente tem que garantir que exista, né, uma quantidade suficiente de indivíduos no suporte comum. Ou seja, será que eu consegui encontrar uma unidade comparável para cada unidade tratada? Então eu posso fazer essa verificação se existe suporte comum. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso plotar as distribuições do score de propensão, né, como a gente viu. Então a gente espera que aquelas duas curvas elas se sobreponham. Se isso acontecer, então a gente, digamos assim, tem uma boa evidência de que existe suporte comum. Caso não exista, então a gente vai ter que estar ciente que a gente está estimando, na verdade, um estimador local, um efeito local para os indivíduos que estão no suporte comum. O ideal para a gente seria que esse suporte seja o maior possível, se possível, em todos os indivíduos. Ou seja, que a gente tenha sempre indivíduos do grupo de controle que sejam comparáveis aos indivíduos tratados. E é isso, pessoal. Por hoje é só. A gente quis, com esse vídeo, trazer a parte mais intuitiva do parâmetro por score de propensão. E eu pretendo, em vídeos posteriores, formalizar, né, o método e mostrar como é que ele resolve os nossos problemas de resultados potenciais ou viés de seleção que a gente veio abordando nos vídeos anteriores. Muito obrigado e até a próxima.